Bem-vindos ao canal Hercólogos Now. Aqui quem fala é o astrônomo Rudimar, do Rio Grande do Sul, Brasil. O evento que estamos vendo diz respeito à Lua, que foi registrado nas câmeras de Caltag, noroeste. A câmera virada para noroeste, na região centro-oeste do Alasca. Pois bem, aqui temos o horário local e o horário internacional. O que nós temos aqui é uma manifestação luminosa, onde que eu especulo e mostro provas e tendências do que pode estar acontecendo com a Lua. Então, a Lua não é o que vocês pensam. Quem disse isso foi um dos primeiros astronautas a irem e pisarem na Lua. O primeiro foi Armstrong e o segundo é Buzz Aldrin. E Buzz Aldrin foi categórico quando falou: a Lua não é o que vocês pensam. Pois bem, estou numa situação de exposição de um fato real, registrado por câmeras oficiais, e ao mesmo tempo estou me expondo. Por isto da minha demora em decidir se mostrava ou não estes fatos. Porque este fato, na história da humanidade, desta humanidade, nunca foi falado, registrado ou mostrado ou de qualquer forma comentado. Então, a Lua, como diz Buzz Aldrin, não é o que vocês pensam. A Lua é o que nós estamos vendo através de câmeras do Alasca, em Caltag. E eu vou demonstrar o que isso representa. Vejam, isso representa um fenômeno artificial. Vejam, não é reflexo de nada, não é montagem de nada. Vocês vão ver que na evolução dos registros, que são de 10 em 10 minutos, há alteração dessas colunas de luz. Eu entendo, até onde eu possa especular, que isso aqui é um tipo de energia de fonte mecânica, tecnológica da fusão nuclear. Porque nós temos um facho condensado de luz em oposição ao outro, como se fosse dois polos saindo. E é real, e é maior do que a Lua em comprimento e milhares de quilômetros de largura. Entendam? Isso aqui é muito largo. Então, o que nós estamos vendo é único, é excepcional, é revolucionário para a mente humana. Muitos vão ver isso aqui e vão demorar para entender. Os que estão acompanhando o assunto no canal já terão o insight e o gatilho para se transportarem para esta realidade. Mas muitos vão ter que se esforçar para entender esta realidade que se apresenta e que, por sorte, estou eu garimpando nas câmeras pelo mundo e vejo isso. E imediatamente entendi o que se trata, por estar já há 10 anos registrando e provando que estamos sobre um domínio, sobre um efeito, sobre uma programação, sobre um laboratório não humano. A Terra é um laboratório, uma prisão, como fala as Escrituras, é uma escola. Então, este fenômeno é artificial. Este fenômeno é alienígena, não é humano. E para formar este fenômeno, tem que ter uma alta tecnologia de fusão. Entendam que a fusão, o humano está começando a tentar dominar em pequena escala. A ideia da fusão, da energia da fusão, que é
como funciona o Sol. E aí afora, né? Então, a energia da fusão nuclear, não fissão. Fissão é uma explosão atômica. Fusão é tu controlar essa energia com um grande campo eletromagnético artificial, onde você produz uma massa magnética de alta densidade e com o hélio girando a rotações absurdas, ele começa a produzir energia de luz. Então, essa energia aqui é uma energia plasmática, ou seja, é uma luz controlada, gente. Não é uma luz que se expande descontrolada, não. Veja, é uma coluna. Esta coluna de luz tem um objetivo. Então, nós vamos ver agora essa sequência. Como é que funciona? A sequência que aparecer em Caltag. Vejam o horário, 2h36, o que acontece? Lua, né? Vejam, para não termos dúvida, estamos vendo a Lua. Cada aeroporto no Alasca tem câmeras apontadas para os 4 quadrantes. Então, estamos num aeroporto, vejam aqui placas de controle de meteorologia, possivelmente, são sensores, luminosidade para as pistas, essa outra luz aqui também é luminosidade para a pista, e tem mais luz que vai interferir nas fotos, que nós vamos ver uns vermelhões no canto das fotos. Bom, aqui está a lua cheia, 7 e 8 de novembro de 2025, superlua, ou seja, o momento que a lua está mais próxima da Terra. E é bem sugestivo. Vejam aqui, a lua está se manifestando normalmente na sua evolução, mais uma evolução. E o que acontece? De repente, o que eu fiz? Eu ampliei um pouco a foto para tirar os efeitos da luz do aeroporto. Veja, esses 3 pontos de luz aqui, ó, aqui embaixo, aqui esse ponto. Isso aqui são luzes do aeroporto, em Caltag. Então, eu quero aproveitar para voltar a dizer que este fenômeno tem que se transportar para uma outra realidade, os que não compreenderem esta abordagem. Por quê? Podem ver, uma luz que aconteceu, refletiu de alguma coisa que passou? Não. É reflexo do Sol? Não. O Sol está em oposição à Lua neste momento. Por isso que ela é lua cheia. E neste momento de maior aproximação e a Lua com seu maior brilho, foi acionado este mecanismo de transmissão, aproveitando este momento de luminosidade da Lua para aumentar a potência, potencializar ainda mais este efeito energético sobre quem? Sobre a humanidade. Vejamos a próxima foto. Vejam que agora começa a aparecer tipo de estruturas, ranhuras de luz. Vejam, aqui tem um ponto que irradia como se fossem estruturas de uma antena parabólica energética. Imagina do tamanho da superfície da Lua. Gente, isso aqui é gigantesco. Para quê? Para influenciar o comportamento na Terra, da granja de humanos. Veja, essa luz vermelha, como eu já antecipei, é as luzes do aeroporto. Essa câmera é uma câmera atmosférica de controle do clima no Alasca, porque os aeroportos precisam saber como é que está o clima para direcionarem-se as suas aeronaves. Ou seja, o cara está decolando de algum lugar, vai para outro, tem que saber como é que está o clima lá, porque pode mudar repentinamente tudo. Então, esse sistema que funciona. A segunda foto, a primeira, que aparece o fenômeno de radiação luminescente, que é ao mesmo tempo uma radiação eletromagnética sobre a humanidade. Vejam, a terceira foto
você percebe mais a configuração como se fosse saindo efeitos elétricos, como tentando montar uma estrutura. Estamos vendo isso de 10 em 10 minutos. Aqui agora eu recuei para a foto para mostrar a situação de uma foto com o aeroporto, com as luzes do aeroporto. Aqui podemos ver algumas estrelas e vejam, mais nítido, a estrutura. Ela está ganhando um comportamento de uma parabólica energética. Vejam, pontos. Então ela deve criar uma rede de eletricidade ou de plasma, aproveitando a luminosidade da Lua, que exerce pressão sobre a Terra, e ela acelerando isso, os efeitos dessas colunas de luz com comandos energéticos, com ondas, micro-ondas de comandos energéticos. E ela continua. Então já estamos de 10 em 10 minutos, quase uma hora, esse fenômeno acontecendo. Vejam bem nitidamente aqui, ó, como é que é a estrutura. Então aquela estrutura continua como um eixo, como se fosse um eixo de dois polos em oposição. Dentro da Lua tem que haver uma estrutura gigantesca de um laboratório tecnológico que não é humano. E vejam aqui, ó, ela irradia estruturas energéticas plasmáticas, criando uma unidade de reflexão de comandos direcionado à humanidade. Aqui é bem nítido também. Vejam só. Estamos em Caltag, uma sequência de fotos. Vejam só. Então agora a Lua quase que perde a forma e ela assume quase que uma forma de ângulos energéticos, plasmas de alta potência, como se fosse energia solar, emanando junto com isso energia eletromagnética de alta frequência. Só mesmo de alta frequência para chegar até a Terra. Vejam então a anterior. Ó, continuando. Vejam. Continuam os efeitos. Talvez o ângulo esteja mudando, com certeza está, porque a Lua está transitando na direção desta câmera, no direcionamento desta câmera, a Lua está passando. Então, o que eu posso também entender é que aqui está mais alinhado. Justamente, por que apareceu essas imagens? Porque esta câmera em Caltag está alinhada com esse fenômeno luminoso. Olha que impressionante isso. Então, à medida que a Lua vai saindo desse alinhamento, nós estamos vendo esse efeito sob um certo ângulo lateral, que vai aumentando esse ângulo lateral. Então, mas ela mantém a sua estrutura e seu trabalho, só que vai escapando da visão da câmera. Então, saindo desse alinhamento, vejam que coisa curiosa. Curiosa, que coisa estrondosa, que coisa... a humanidade nunca viu esses efeitos, nunca viu essa realidade, não sabem sobre isso. E neste momento que estamos falando de Artemis 2, astronautas passando pela Lua, que é um passatempo no meu entendimento, é uma distração da humanidade, porque isso aqui é o que está acontecendo, é a realidade da Lua. Esta ação sobre a Terra, que é sobre a humanidade, é controle mental. Então, o que nós podemos comprovar com isso? Vocês percebem que estamos numa época
aonde que o óbvio precisa ser explicado. A lógica precisa ser explicada. Como se eu explicasse, voltando aos primórdios da matemática, o que é 1 mais 1? É igual a 2. Esse mais esse, eu tenho 2 desses num símbolo de 2. Isso é lógico. O que é 2 mais 2? Isso dá 2 mais 2, soma os dedos ali, 4. Isso é lógico, certo? Então, essa lógica básica está sendo destruída por uma falsa imposição de realidade. Estão formatando novamente a humanidade, aos desavisados, para que eles não vejam mais a realidade lógica e vejam uma realidade criada a partir de uma historinha, de uma invenção, de uma mentira. Isto é uma retórica ilusionista. Estão iludindo, levando a humanidade para a autodestruição. Que autodestruição é essa? A autodestruição da sua consciência. Então as pessoas estão afirmando coisas que não têm sentido, aonde elas não têm mais compromisso com a percepção dos seus sentidos e ficam dentro de uma vivência mental ilusória. Então, este fenômeno artificial, este fato acontecendo na Lua, é o que é importante conhecermos, vermos, chocarmos com isso para termos uma noção da realidade. Vejam a diferença. A realidade vai deslocar a mente de vocês para entender isso. E essa realidade, muitas pessoas não aceitarão, não conseguem abarcar essas imagens dentro de suas mentes, porque elas estão bem posicionadas socialmente, elas estão compromissadas com um espaço e um status que tem que ser mantido, então não percamos tempo com esse tipo de pessoas. O que eu estou mostrando é inédito, é mais uma imagem deste trabalho revolucionário. O meu trabalho é revolucionário, o trabalho do canal é para a posteridade, é um trabalho histórico, é um trabalho de informação basilar para estruturas mentais do futuro. Por quê? Porque ele desloca, ele dá um contraponto a uma situação onde as pessoas estão dentro de uma simulação onde nada contradiz o que elas estão vivendo. Isso aqui cria um contraponto fora do mundo que as pessoas vivem. E, no mínimo, este questionamento é o que vira à mente. Como é que isso pode acontecer na Lua? Por isso que os astronautas, quando vieram do espaço, vejam as gravações da Apollo 11, eles dão uma entrevista coletiva, é cômico ver a mente deles, a fisionomia deles, a fala deles. A mente que eu digo é os traços fisionômicos da sua frustração. Todos estão frustrados. Vejam, todos estão frustrados. Por quê? Ao verem uma realidade diferente na Lua, imediatamente, vocês podem ver essas gravações, o Houston comunicou: saia desta banda de comunicação. Por quê? Porque todo mundo do PX, do radioamador, estava ouvindo o que eles estavam falando. Eles estavam, mas o que é isso? Mas o que é isso? Eles estavam começando a ficar sem norte, estavam saindo de fora da programação de comportamento na Lua. Então, foram orientados para desligarem e irem para outro canal reservado e voltarem ao protocolo. Ignorem tudo que vocês estão vendo aí. Voltem para o protocolo. Bom, isto aqui só é possível
de nós vermos só é possível com uma ação físico-químico-tecnológica não humana de ação direta na Lua para a criação de um sistema, de uma estrutura energética de antena energética parabólica direcionado para a Terra, com qual objetivo? A melhorar a plantação na Terra? Melhorar a qualidade dos alimentos na Terra? Não, né, gente? A ajudar o clima na Terra? Não, né? Então tá. Então a Lua é um laboratório, a Lua é uma base secreta, nem tanto assim agora, né? Menos ainda, porque tem vários indícios que mostram isso, naves saindo da Lua, tem muitas informações. Então, a Lua é um posto avançado para observação e controle da Terra. Ponto. Assistam o filme Eles Vivem. É um filme antológico de época da década de 80. Ignorem os fatos de época e deem importância ao eixo, à estrutura do filme, ao eixo da mensagem. Ou seja, deem importância ao script, né? Ao que eles querem passar. É fantástico o filme. Então, há mecanismos de controle da Terra. Este é um dos mecanismos de controle da humanidade. E certo dia eu estava especulando, observando na praia a passagem dos chemtrails, dos rastros químicos, a passagem dos aviões. Eu registro toda hora isso, né? Então, os aviões vêm de grupo, sabe? 2, 3 juntos. É um absurdo. Aí pensando, fazendo uma ligação com essas imagens, que até então eu não tinha feito gravação e nem divulgado, só para algumas pessoas no grupo, ou no grupo e para algumas pessoas, por estar me reservando e com o cuidado de mostrar essas imagens, até eu tomar a decisão de fazer isso como estou fazendo agora, por pensar que eu posso estar me expondo de uma forma perigosa. Por que eu estou falando isso? Porque isto é uma informação que toda a humanidade não ficará mais a mesma. Estamos fazendo história, pessoal. Este canal está fazendo história por vários aspectos. Um só vídeo deste canal seria o suficiente para fazer a revolução no planeta, de consciência e de trabalho no desenvolvimento da consciência espiritual. Seria o suficiente um vídeo só. No entanto, temos bastantes vídeos aí que mostram o que está acontecendo fora da Terra, na Terra, e o que aconteceu no passado, e o que está acontecendo e virá acontecer em breve. Então, como eu estava falando nos chemtrails, observando no litoral, isso aqui me sugere teste de uma tecnologia para a influência de comandos visuais holográficos sobre a Terra. E a película que estão largando na Terra de alumínio é uma película metálica, nanopartículas, que ficam suspensas na ionosfera, vai servir como um pano de fundo para projetar as imagens. Imagens que serão projetadas da Lua. Essa informação me veio como inspiração. Eu acho que não é só inspiração, porque as descobertas que eu faço têm participação de outros seres, digamos assim, né? Então, qual é a importância, então, histórica? Nunca foi visto isto. Consciencial, mais uma paulada na cabeça dos que estão dormindo. Não dorme, acorda. Vejam só a sequência, né? É uma coisa absurda. Quando eu vi isso, eu entrei em choque. Fiquei meditando alguns meses se mostrava isso ou não. Pois bem, vamos correr o risco. Vejam só,
como ele vai abrindo e vai criando uma estrutura, uma rede para ampliar, usando a Lua, na Lua cheia, o Sol, causando mais pressão sobre a Terra, eles pegam esse embalo para fazer uma influência energética sobre a humanidade. É um absurdo. Um absurdo a vivência da humanidade nesse casulo chamado Terra. Mas como vamos viver em breve a saída da Terra de expiações para a regeneração. Então, nessa condição, eles vão usar todas as cartas, eles que eu digo são os não humanos, que estão hibridando com os humanos, ou estão acoplando nos humanos. Todos os comandos de governo, todos os reinos estão sob influência direta dos que estão na Lua fazendo isso. É a mesma raça, e raças consorciadas com eles, porque é um bom negócio vampirizar humanos. A energia do humano vale ouro, gente. Então, no momento que vocês têm consciência disso, a energia de vocês começa a ficar mais centrada em vocês. Por quê? Porque vocês começam a pensar fora do contexto. Peraí, correndo atrás de tudo que eu estou correndo, para quê? Não, tem um contraponto. Esse contraponto vai fazer com que a minha atitude sobre as minhas ações e perspectivas da vida sejam mais ponderadas. E nesse sentido, eu vou percebendo mais o meu contexto, o contexto global, e assim acessando a consciência interna. A consciência é interna, é claro, mas digo as memórias e as respostas todas são dentro. Então nós não temos que procurar conhecimento, nós temos que lembrar da potência que nós somos. Acessar a nossa potência é lembrar. O que é lembrar? É, por exemplo, essa referência ser usada como um contraponto. Espera aí, se isso está acontecendo, então eu devo pensar fora do que eu estou pensando, porque isso nunca foi colocado na minha mente. Então isso vai criar uma condição de atrito mental e você vai procurar novas bases de conhecimento. Naturalmente, mas tem uma parte que não tem acesso, já está totalmente obturizada, né? Então não temos acesso, não temos como acessar, como vocês podem comprovar em conversas com certas pessoas por aí. Se gostaram do trabalho, não esqueçam o like. Não falei no início porque esse trabalho é um trabalho de despojamento mesmo, né? Mas divulguem o trabalho, gente. Mais pessoas estão esperando essas informações. Ajudem, mesmo sendo contrapostos e até rivalizados, não interessa, gente. Exponham, porque quanto mais nós tivermos pessoas vibrando na realidade, menos eles vão dominar com a ilusão a humanidade. Bom, muito obrigado pela atenção. Hoje o vídeo foi um pouco mais explicativo, mais longo, mas merece, gente. Essa imagem deve ficar impregnada no subconsciente de vocês, porque é uma realidade, é um fato, é uma ação sobre a Terra energética de luz plasmática de uma fonte potentíssima, controlada por possivelmente reptilianos, que estão agindo sobre a cabeça da humanidade, sobre as mentes. Muito obrigado pela atenção e o trabalho continua.